Uhum. Essas riquezas. Matam, estupram, muito todo dia. Tem um relatório das Nações Unidas, eu esqueci o nome do relatório. Tem vários relatórios, né? Tem cerca de 30 relatórios que falam disso. Mas o mais famoso desses relatórios, que explica com detalhes, é o Mapping Report. Eu esqueci de trazer. Geralmente, quando eu vou, eu trago esse documento. É um documento de 700 páginas, mais ou menos, que documenta todo esse conflito, passo a passo, que foi feito pelos expertos, os técnicos das Nações Unidas, pessoas que entendem, testemunhas, tem um monte de coisa, e fala dessa questão, né, da questão do estupro. Foram alistados cerca de 635 crimes de guerra, genocídio, crime contra a humanidade. Várias coisas foram citadas nesse relatório. Uhum. E esse relatório foi publicado em 2003. Não em 2003, 2003, peraí. Não, 93 até 2008, certo. Então, esse enquete foi feito de 2003 a 2008, mas ele só saiu ao público em 2009 ou 10, se eu me engano, eu esqueci agora. Então, quando eu li, eu não sabia da existência desse documento. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma viagem por fora do Congo, eu fui saber dessa existência desse documento, comecei a ler esse documento. Então, esse despertou alguma coisa em mim. Um sentimento de, pô, não dá. A gente não sabia, a gente não tem essa informação que acontece no nosso próprio país. A gente vive num país, às vezes a gente faz as coisas que fica, tipo, pra nós, aquele mundo que a gente vive é isso, só que não. Então, eu comecei a me interessar um pouco o que acontecia realmente nesse conflito. Então, meu primeiro trabalho, em 2007, na faculdade, foi justamente os não ditos do conflito congolês. Aí eu comecei a pesquisar essa questão. Por que o conflito congolês? Pesquisar essa questão de as coisas os não ditos desse conflito. E era a faculdade de que tu fazia lá? Relações internacionais. Ah, já foi direto nesse... Mas isso. Por que tu teve vontade de fazer relações internacionais? Nem sei. Não sei. Não sei. Quando eu terminei o colégio, tive que ir na faculdade, né? Aí eu vou fazer minhas coisas, porque lá a faculdade pública é paga. Você paga, você faz um teste, mas você paga, né? Mesmo sendo pública, mesmo sendo pública, você paga. Interessante. Ou seja, particular do governo. Tipo, particular do governo. Particular você paga, público você paga. Mas a qualidade do ensino, que seja nos dois, são muito bons, né? A qualidade é muito boa. E eu vou fazer a inscrição na faculdade, não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia. Chega lá, eu estava com um amigo meu, que está nos Estados Unidos, hoje. Sabia. Aí eu fui ver lá, relações internacionais, achei legal. Já que eu gostava muito da questão da geografia, da questão cultural geral, eu gostava muito já. Aí eu falei, eu acho que é interessante, bora lá, vamos fazer. Aí eu fui, me inscrevi, fiz o RI, né? Aí eu fiz 5 anos de faculdade, aí eu fiz mais 2 anos de diploma, a gente chama DA, né? Tipo, Diploma d'Études Approfondies. Que é a pós. Que seria tipo um mestrado aqui. E antes disso, tu tinha algum outro sonho, alguma outra vontade de fazer outra coisa? Ou tu sempre gostou de geopolítica e tal? Tinha alguma coisa que tu queria fazer? Talvez direito, talvez. Eu falo pra caramba. Talvez direito, mas eu acho que eu me enxergo mais na questão, da questão da geopolítica, das relações internacionais, né? E na época já eu estudava outras línguas também, então... Eu te pergunto assim, quando tu era criança ou adolescente, qual era o teu sonho? Porque todo mundo ou quer ser jogador de futebol, quer ser músico, qual era o teu? Cara, eu não lembro. Sabe, tipo, não sei. Mas eu acho que chegou até uma vez, porque assim, você fica uma cobrança da família, às vezes, que você quer ou ser piloto, ser médico, ser advogado, uma coisa assim. Mas eu não lembro, sério, não lembro. Mas eu caí de paraquedas, assim, na faculdade de Ciências Sociais e Políticas. E aí, no meio da faculdade, tu tem contato com esse documento. Isso. Pra onde que tu viajou? Eu fui pra Espanha. Eu fiquei um tempo na Espanha, eu voltei.
Porque eu tava fazendo um curso de espanhol. Aham. Uma vez, com aquele mesmo amigo meu, a gente foi no centro da cidade, né, num bairro administrativo lá da cidade, e onde tem as embaixadas. E a gente viu lá a inscrição para o curso de espanhol, uma coisa assim, na embaixada da Espanha. Aí eu fui, me inscrevi, aí a gente tive que ir lá, ficar acho que uns 3 meses, conhecer a universidade que estava dando aula lá, né? Por causa foi na cidade de Sevilha. Uhum. A gente ficou 3 meses, a gente voltou. Aí quando eu fui para lá, como o movimento dos ativistas é muito forte na Europa, eu entrei em contato com alguns amigos meus já, que eu estudei com eles, que sabiam, né, do trabalho que a gente fazia, o trabalho, tipo, o curso que a gente fazia de relações internacionais. Aí um dos amigos que entrou em contato comigo falou, olha, tem um documento muito interessante aqui, quando você volta, tenta ler esse documento. Aí ele mandou chegou, né, foi até lá, né, ele morava em Bordeaux, né, chegou rapidinho. Aí ele deu o documento, aí eu vi o documento gigante. Quando eu vi, eu assustei. Falar, cara, não vou ler esse documento, mas tudo bem, a gente leva. Aí em casa eu comecei a ler, comecei a entender, comecei a ver o gosto desse documento, comecei a entender realmente o que estava acontecendo. Aí a gente começou a conversar. É aí que começou tudo. E o que mais chamou a atenção nesse documentário? A violência? A proporção da violência que era documentado, que a gente não sabia. Mesmo sendo no meio acadêmico, a gente não tinha acesso. Era uma bolha. Isso. Estava numa bolha acadêmica e a realidade não chegava. Isso, a gente estudava outra coisa, só que no nosso país a gente vivia outra coisa. Que por muitas vezes os professores também não sabiam. E isso era proposital? O governo impedia essa informação de chegar? O que acontecia? Eu acho que sim. Porque até hoje, nós que somos da diáspora, a gente tem mais informações que quem está no país. Nós aqui fora, a gente tenta fazer um movimento, de chamar a atenção do conflito do Congo de qualquer forma possível, Uhum. né? Por exemplo, eu estou no Brasil, né? A gente faz a gente está falando disso agora, uma coisa, para mim, é a primeira vez. Não sei quantas pessoas estão assistindo a gente, que vão assistir também, que talvez, às vezes, que não sabe disso, que às vezes tem um celular na mão, mas são muitas mulheres estupradas para a gente ter esses equipamentos, né? Que a gente acha, beleza, vou trocar amanhã. Então são várias pessoas que deixam suas vidas para isso. Então o movimento dos ativistas, né, é justamente isso, chamar a atenção do mundo para poder olhar a questão do Congo. Por que a violência é usada? Justamente. Então, por exemplo, o estupro foi usado como arma de guerra, né? Não foi. É usado até hoje no Congo como arma de guerra. Por quê? A gente nasce num contexto... A sociedade africana é uma sociedade, da sua forma geral, ela é muito tradicional, conservadora. A maioria dessas milícias, desses grupos, né? Eles chegam nesses vilageiros que têm essas riquezas. O que eles fazem? Eles usam o estupro para que os homens se sentem vulneráveis. Uhum. Eles chegam num vilageiro, numa cidade, por exemplo, pequena que seja, estupram todas as mulheres. Falo das mulheres, tipo, da criança até as mais velhas. Estupro. Então, isso acaba afetando a masculinidade dos homens. Os homens sentem nada. Então, a opção que eles têm de fugir daquele local, de abandonar aquelas mulheres. Porque são muitos relatos. Tem um cara foda, Mukwege. Ele veio no Brasil, acho que em 2019 também. 2019? Acho que 2019. Nós estivemos com ele aqui em 2019. O Nobel da Paz, 2018. Mukwege. Denis M. Ali embaixo. Isso. Mukwege. Então, esse cara, ele vai aqui em 2019 ele estava aqui? Acho que 2019. Ele veio aqui também no Brasil. Esse cara, ele faz um trabalho incrível, assim. Ele
ele conserta, é a palavra certa que ele usa muito, né? Ele conserta essas mulheres estupradas. Então eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, uma vez fora do Brasil, né? Tive uma viagem fora daqui. Quando eu voltei no avião, que eu criei um projeto que chama Voz do Congo. Mas a segunda vez aqui. Mas quando a gente conversa, toda vez que a gente conversa, que eu chegar a conversar com ele me disse uma coisa, falou, olha, vocês são jovens, tem que falar o que a gente vive lá, é horrível. Aí a última vez aqui em São Paulo, ele me contou da história de uma moça que foi estuprada cerca de 25 homens, né? E na frente da mãe e da irmã. Então, os caras não estupraram a mãe, estupraram ela, com cerca de 25 homens, e ainda colocaram um monte de pedaço de... Desculpa, mas isso aí. Pedaço de pau, um monte de coisa dentro dos orifícios dela. Então, ela chegou a perder espaço que entre né, a parte de baixo, a parte de cima da mulher, ele perdeu, né? Então, ele falou que são coisas horrorosas, né? Que ele, como médico, tem que fazer. Ele conserta essas mulheres. Ele faz um trabalho impressionante. Hoje ele é um dos líderes do movimento que a gente faz hoje, né? Do ativismo fora, mas ele faz por dentro também, muito ameaçado. Uhum. Né? Ele vive sobre a escolta das Nações Unidas, mas ele denuncia muito essas práticas. Quem são esses grupos que fazem isso? São muitos grupos, né? A tendência desses grupos, porque hoje no Congo nós temos cerca de 300 grupos de milícias lá em cima, lá na parte leste, nordeste, né? Então, mas a maioria desses grupos são grupos, como posso dizer, que tem não são congoleses, mas são grupos, como posso dizer isso? São ligados aos países vizinhos. Ruanda, Burundi. Então, nesses países são opositores, mas a gente sabe que não são opositores. Às vezes trabalham com a bênção desses países. Por quê? Quando eles chegam, traumatizam esses vilarejos, exploram minerais, a rota da saída desses minerais passam pelos mesmos países que supostamente eles combatem. Então, eles dizem que eles estão combatendo... Tendo, mas na realidade não. A gente sabe que esses países são atrás disso também. E como é que esses grupos sabem que em determinado vilarejo tem esses recursos? Hoje em dia a tecnologia tem muito, né? Basta só ir na Uganda, no Ruanda, você vê um monte de chineses, né? Compradores desses minérios, né? Porque a rota é essa, a rota sai desses países, infelizmente. E é o coltan? Coltan é o cobalto também, tem o cobalto também. Então, são os dois principais, coltan e cobalto. Isso. Então eles sabem que determinado lugar tem esses recursos, eles chegam lá, eles aterrorizam a população. Eu vou te perguntar, por que eles aterrorizam a população? A população... Porque eu imagino, a população está tentando proteger aquele território de ser explorado, eles já usam isso aí, é um roubo... Eu não entendo por que a violência é usada. Não era só chegar lá e pegar e ir embora? Essa é a minha pergunta. Então, essas violências fez que a população criou também outros tipos de grupos também, né? Que chama grupo de resistência Mai-Mais, a maioria. Que são grupos dos congoleses, dos homens, né? Dessas regiões que formaram grupos. A maioria usam a maioria usam as mesmas práticas, mas não estupram, mas só usam as mesmas práticas da exploração dos minerais, que vendem também, para poder se manter, comprar armas, comprar o que eles precisam. Mas quem estupra mesmo são grupos, os ADF e outros grupos também. Então, a violência, assim, nesse contexto que a população vive hoje, a violência, eles não podem chegar tranquilamente e falar, olha, sai daqui, a gente vai. É porque eles sabem que esses vilageiros, a maioria dos homens desses vilageiros montaram os seus próprios grupos. Né? Então, para acabar com isso, eles fazem esse tipo de violência.